Bom, pessoal, estamos aqui de novo, né, com esse canal aqui novo no YouTube, falando sobre eletroerosão, um canal inovador, tá bom? Bom, o segundo vídeo, esse é o segundo vídeo, né, dessa máquina SPU, tá bom? É uma máquina touchscreen, como a gente já pôde observar no vídeo anterior. E o que a gente pode dizer? Essa é a primeira tela que a gente vai trabalhar agora, a tela que está em amarelo, tá bom? A tela de preparação de máquina. Então aqui basicamente a gente pressupõe que você já esteja com o eletrodo alinhado e que esteja com a peça também alinhada na mesa da máquina, tá bom? O que acontece? Toda vez que a gente liga a máquina, essa máquina é interessante a gente executar esse comando aqui, ó, de referência. Por que esse comando de referência? A máquina, quando ela está em estado desligada, né, automaticamente, como o eixo Z dela ele tem um sobrepeso, né, bom aí, que a gente pode considerar, essa máquina ela tem um sério defeito que ele desloca o eixo Z quando a máquina está desligada, né, um pouquinho para baixo por causa do peso. Então, por isso, toda vez que a gente liga a máquina, é importante a gente vir nesse comando referência, clica nesse eixo Z, Z+, tá bom? E dá o play no controle da máquina, tá bom? Automaticamente, se a gente quiser um play aqui também no software, tá bom? A gente tem como fazer isso, tá bom? A gente vai vir aqui na última página e vamos habilitar esse camarada. Eu venho aqui, ó, nível técnico e digito a senha SPU Service, tá bom? Com isso a gente vai estar liberando mais telas aí, tá bom? Então a tela de software, ela foi aberta, a tela de impulso e a tela de configuração, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, keyboard, sim, né? Handbox modo, USB, né? M função, nenhum, tá? Programação avançada já tá bom? E automaticamente, quando eu volto, só de eu colocar a senha aqui, opa, vou colocar aqui a senha na interface, né? Ele me dá a possibilidade de acessar o Windows. Quando eu volto para a tela que eu estava, ele me dá a possibilidade de um play, né? De startar o comando da máquina através do próprio software, sem precisar ir para o controle da máquina, tá bom? Só que ao você desligar a máquina, quando você religa a máquina de novo, automaticamente o que acontece? Você vai ter que colocar a senha novamente para ele voltar com esse botão verde aqui, ok? Então, toda vez que você ligar a máquina, tenta executar a referência do eixo Z, tá bom? A máquina ela vai alcançar o limite dela em Z+, tá bom? Se você quiser fazer os outros eixos também, tá bom? Ele faz um eixo por vez, tá bom? Você habilitou o eixo Z, clicou play, né, deu start, automaticamente ela vai referenciar, né, o eixo Z da máquina, tá bom? Aqui em cima eu tenho o display aqui das coordenadas que a máquina está nesse exato momento, tá bom? Automaticamente quando você clica em X ou em Z, ou quando você passa o mouse sobre eles abrem uma janela. Se você clicar, você abre uma janela, tá bom? Então, aqui desse lado, X, Y e Z, nesse canto esquerdo aqui, todas as coordenadas em relação ao zero da mesa, ao zero máquina, tá bom? E isso daqui não tem como a gente modificar, entendeu? A partir do momento que a gente referenciou os 3 eixos da máquina, que é o primeiro comando que a gente aplicou, automaticamente a máquina vai se encontrar no eixo 0 dela, tá bom? Ela vai saber em que ponto que o cabeçote da máquina está em relação à mesa, tá bom? O 0 da mesa. Agora, esse daqui, automaticamente, ao passar o mouse aqui, ele pode abrir até uma janela, tá bom? Se você quiser, eu digito aqui, ó. Por exemplo, o eletrodo na posição que ele está é a posição 10. Dou um OK. Automaticamente, ele fala para mim que a posição que o eletrodo está parado é X10. Eu posso colocar uma posição em Y também, tá bom? E uma posição no eixo Z, um exemplo, tá bom? E automaticamente, quando você movimenta a mesa da máquina, ele vai aparecer tudo essas coordenadas e esses eixos aqui, tá bom? Então, isso aqui eu mostro, mas basicamente esse lado esquerdo nosso aqui, que é o zero da mesa, o zero máquina, a gente não usa. A gente só usa o zero absoluto, tá bom? Que é em relação ao zero da peça, ok? Clica aqui em cancelar, ok? Então, já executei a referência, né? Já verifiquei aqui posicionamento dos eixos também.
E automaticamente o que ele aparece aqui para mim, sempre vai aparecer, é o zero absoluto, tá bom? Que o zero absoluto para nós é em relação ao zero da peça, ok? Então fiz isso normal, tá? No controle da máquina eu tenho os comandos para ir para x menos, x mais, y menos, y mais, tá bom? Esses comandos que são dados no controle da máquina, né, de movimento e posição, eu posso alternar e ajustar, né, a velocidade desses eixos aqui, ok? Então, se eu colocar aqui velocidade máxima, né, a máquina vai andar na velocidade máxima, como se fosse um comando G0 para ela, tá bom? Se eu clicar aqui no velocidade média e velocidade mínima, tá? Os três, independentes da situação, eles vão num deslocamento automático, tá bom? Enquanto que você tiver com o dedo pressionado, tá bom? No comando, né? X mais, X menos, um exemplo, ele vai estar sempre ali deslocando a mesa, ok? E se você quiser que ele faça um deslocamento passo a passo, você clica exatamente nesse comando azul aqui. Todos esses 4 botões aqui, eles automaticamente têm no controle também, tá bom? E a partir do momento que você alterna esses comandos no controle, ele também aparece aqui, tá bom? Então aqui no caso a mesa vai, cada toque lá no teclado, no controle, ele vai andar de 1 milésimo, aqui cada toque ele vai andar de 1 centésimo, e aqui cada toque de 1 em 1 décimo, ok? Seria basicamente essa alternância aí que ele vai executar, ok? Esse comando aqui seria para mim ligar, ou para nós ligarmos, né, a refrigeração, né, a bomba. Na verdade ele vai ligar a bomba na parte traseira da máquina, tá bom? A parte traseira da máquina tem um tanque, tá bom? E esse tanque, né, fica depositado o dielétrico da máquina, né? Dependendo da SP1 ou SP3U, né? Me falha a memória aqui quantos litros vai mais ou menos, né, em cada uma. Então esse daqui automaticamente ele liga a bomba, só que tem um detalhe, se a porta da máquina estiver aberta, né, automaticamente ele não liga a bomba, ele não deixa você ligar a bomba, tá bom? Então você tem que fechar a porta. Qual porta? A porta da parte da frente do tanque, da mesa da máquina, né? Esse tanque que fica a mesa, fechando a porta, automaticamente o sensor libera para que você possa ligar a refrigeração aí, ok? E esse daqui é o contato elétrico, tá bom? Esse aqui que basicamente ele vai fazer. Se você estiver deslocando o eletrodo em relação à peça e obtiver algum obstáculo no meio do caminho, né? Esse obstáculo fechar algum curto-circuito, né, entre a mesa e o cabeçote, automaticamente a máquina para, tá bom? Então, se for eletrodo grande ou eletrodo pesado, às vezes não dá problema nenhum aí, você não vai precisar, mesmo dependendo da colisão, né, você não vai precisar passar o relógio na peça nem no eletrodo novamente, né? Mas se for um eletrodo pequeno, uma lâmina, nervura, alguma coisa assim, é capaz de esse eletrodo entortar, entendeu? Então, se tiver colisão, lógico que a máquina vai parar, ela vai detectar que teve esse contato físico, tá bom? Automaticamente ela para, mas mesmo assim pode gerar algum defeito aí no eletrodo, tá bom? É importante estar verificando isso daí. Então esse botão vai servir para quê? Se acaso teve esse curto-circuito, né? Que esse contato que fechou da parte superior com a parte inferior da máquina, né? Peça e eletrodo, se você quiser inibir esse curto-circuito, ou seja, enganar, uma forma de enganar a máquina e falar que a máquina não está em curto e continuar a mover os eixos mesmo com o eletrodo colidido, né? É só você clicar nesse botão, né? E automaticamente você movimenta para o eixo que você quer, tá bom? Aí a máquina não vai entender se tem curto-circuito ou não e vai movimentar o cabeçote da máquina para qualquer posição que você queira, ok? Independente se vai colidir o eletrodo ou não, tá bom? Basicamente seria isso aqui. Então, todos os eventos que acontecem com a máquina, ele vai aparecer nesse campo aqui em branco aqui, ok? Colidiu, cabeçote, ligou bomba, desligou bomba, qualquer evento vai aparecer aqui. E conforme vai passando o tempo, né? Os eventos vão aparecer aqui, você clica 2 vezes bem rápido, automaticamente ele
desaparece com o evento, que aí pelo menos não fica essa mensagem de erro, né, aqui, ok? Então,